Olá, meus queridos, um bom dia a todos, ou boa tarde, né, a todos que estão vendo esse vídeo no horário que ele está subindo aí. E eu queria trazer uma matéria para vocês, direto de Israel. Eu, se possível, eu quero trazer pela manhã assuntos diversos, criar um cronograma com vocês, assim, todos os dias, na manhã, e na semana, trazer informações ou uma mensagem. Tudo será pautado na Bíblia. Tá? A gente vai olhar para o mundo com os olhos das profecias, porque é nisso que cremos e é a verdade, é o que está ocorrendo no mundo para a gente se posicionar. Mas, sobretudo, à tarde eu quero falar sobre Israel. Né? Todo dia, no período da tarde, trazer um vídeo falando de notícias de Israel. Eu peço que você curta o vídeo, comente, né, também, dê a sua opinião e compartilhe as informações porque é muito importante. Eu vejo que a plataforma, o canal, ele, ele parou no crescimento dele. É muito pequeno, mas já tive strike e tudo mais, então a gente tem que tomar todo o cuidado. Então eu vou trazer o máximo de informações, o máximo mesmo de notícias relevantes e importantes para nós. Hoje eu vou falar sobre o que para nós, né, para todos nós que cremos no Senhor, é o mais importante, que é o Monte do Templo, o lugar mais sagrado de Jerusalém e do mundo, né? E o governo hoje, vocês sabem que o Monte do Templo, ele desde o conflito em 1967, no conflito dos 6 dias que Israel vencia o Egito e outras nações árabes, e ali ele tomou o controle total de Jerusalém. Jerusalém passou a ser comandada completamente por Israel. Porém, Israel fez um acordo na ONU, né, um acordo com as nações do mundo, em especial com o mundo islâmico, com o mundo árabe, de que o Monte do Templo não seria profanado, né, para os muçulmanos, e que ali seria Israel manteria as mesquitas muçulmanas, o culto muçulmano, e não permitiria a subida de judeus ou de outros não muçulmanos para orarem, rezarem no local, mas teriam visitas em dias determinados, com um horário definido, e a polícia faria escolta. Mas a polícia de Israel é que tem um controle absoluto, porém os cultos, o controle, ali, a coordenação dos cultos muçulmanos no Monte do Templo hoje é comandado pela polícia da Jordânia, a Waqf. Né? E eu quero trazer essa matéria para vocês do pedido da polícia da Jordânia, o que a polícia da Jordânia está pedindo, né, nesse momento, e vocês vão entender o cenário geopolítico na região. A Jordânia encaminhou um documento de demanda aos Estados Unidos para remover o controle do Monte do Templo de Israel. Retorno ao status quo histórico. O documento, apresentado pela Jordânia, inclui reivindicações abrangentes da Waqf jordaniana, incluindo a transferência da autoridade para aprovar visitas de não-muçulmanos ao Monte do Templo e a remoção da responsabilidade de segurança de Israel. A questão também foi discutida no Cairo, no Egito. A Jordânia apresentou aos Estados Unidos, sem dar-lhe publicação, um documento no qual o diretor do Waqf na Jordânia apresenta uma longa lista de reivindicações abrangentes sobre os arranjos em torno da mesquita de Al-Aqsa. O principal processo é renovar o que eles chamam de status quo histórico, que eles dizem que pedem a transferência da responsabilidade do monte do templo, inclusive no campo de segurança das visitas não muçulmanas para o Waqf. Ontem, na terça, foi realizada uma reunião de cúpula sobre esta questão no Cairo, com a presença do rei Abdullah da Jordânia, do regente do Emirado Mohammed bin Zayed e do presidente anfitrião Al-Sisi, o presidente do Egito. Os Emirados rejeitaram a oferta de convidar Abu Mazen para uma reunião também. Então ele está marcado para hoje em Amman com o rei Abdullah. Sim, a reunião, o encontro é justamente para tratar disso. Porque esses conflitos ultimamente, a polícia de Israel entrou inclusive dentro da mesquita de Al-Aqsa, né, e até jogou bombas de gás lacrimogênio, atirou com balas de borracha para conter os distúrbios realizados pelos palestinos, né? E isso para o mundo muçulmano é uma profanação, é uma afronta e tudo mais, sendo que foram os palestinos que iniciaram o confronto, que
que não concordaram com as logísticas e as rotas de segurança criadas pela polícia israelense e atacaram os policiais, atirando pedra, pedaços de pau e etc., causando distúrbios, tumultos, né? E aí a polícia respondeu e para isso chegou até a ter confrontos em cima do monte do templo, com dezenas de feridos e, e outras coisas mais, né? E aí seguimos. Aí tem as imagens lá. Hoje, né, o número de judeus subindo para orarem, para rezar em cima do monte do templo aumentou muito, é recorde, tá? O número de judeus subindo no monte do templo para visitar o local, que é onde estava o templo de Salomão, né, o templo de Herodes, onde Avraham Avinu, nosso pai Abraão, sacrificou seu filho Isaac, ou iria, né? O Senhor interveio e proveu o cordeiro, nosso cordeiro, que é Yeshua, que é Jesus. Eu tive uma pergunta, inclusive, sobre isso, né? Por que que eu uso ainda o nome passado? Tem pessoas que... e eu vou criar um vídeo sobre isso e eu vou trazer uma revelação para vocês. Vamos lá. O documento apresentado pelos jordanianos tem 9 páginas e detalha sua versão sobre a cadeia de eventos na montanha desde 1852. O principal argumento é que desde 2000 Israel violou o status quo histórico e deve ser restaurado. Na prática, isso significa mudança de longo alcance em comparação com a situação atual. Primeira reivindicação é que a autoridade depositante... Não, a tradução ficou horrível, né? A autoridade que comanda, né, as visitas de não muçulmanos, que é Israel, ele pede que essa autoridade que controla as visitas dos não muçulmanos seja exclusivamente da Waqf, ou seja, que seja tirado da mão de Israel o controle do monte do templo e passe para Jordânia, que a Jordânia comande completamente o monte do templo, ou seja, eles querem que Israel abra a mão do monte do templo integralmente, não tenha controle, não suba lá em cima para fazer segurança, e nem segurança de judeus, né? Então, se quiserem visitar, o controle, o cronograma, tudo vai ser definido pela Jordânia, pelos muçulmanos, não mais por Israel. E eles vão ter que pedir, fazer um requerimento por escrito, né, prévio, para subir lá. Segunda reivindicação deles: as forças armadas não devem estar estacionadas na Praça Al-Aqsa. A polícia, ou seja, a polícia de Israel tem que fazer a segurança, porém ela tem que ficar fora do monte do templo, só nas circunvizinhanças, ao redor, fora da praça para fazer segurança. Lá em cima quem faz segurança é só a polícia Waqf, a muçulmana. É o pedido deles. Vai confiar, né? Reivindicação 3. Somente o Waqf terá autoridade para organizar as entradas na mesquita de não muçulmanos, incluindo a estrita aderência ao vestuário, prevenção da introdução de auxílios de oração e muito mais. 4. Somente o Waqf determinará os roteiros de visita e sua duração, bem como o tamanho do grupo, ou seja, não mais do que 5 pessoas e o percurso do passeio, ou seja, somente 5 pessoas será o máximo de um grupo para visitar o local do Monte do Templo. E o percurso do passeio 150 metros em cada sentido. Na verdade é uma exigência que Israel renuncie ao controle do Monte do Templo e no máximo a polícia seja posicionada fora dele. Ou seja, eles querem que Israel renuncie ao controle do Monte do Templo. Quem viu a minha análise sobre o vídeo iPad Goat 4 vai ver que a crença dessa vertente de poder do Islã no mundo, eles acreditam e buscam realmente o controle total do Monte do Templo e que eles vão sim dar o templo para Israel. Tá? O templo vai ser reconstruído sob os auspícios e permissão dos muçulmanos, porém o controle será do líder muçulmano. Tá? Só pra vocês verem essa vertente do poder. Tá? E aqui é o rei Abdullah, o rei da Jordânia. É importante notar que, embora o documento tenha sido apresentado oficialmente pelo governo jordaniano, as reivindicações nele contidas são apresentadas como exigência do diretor da Waqf, da polícia. Em outras palavras,
pelo menos no momento, essa não é a demanda do governo jordaniano. Não é o rei da Jordânia, não foi o governo que pediu, é a polícia da Jordânia que pediu isso. O documento completo também inclui reclamações sobre escavações arqueológicas ao redor da montanha, a renomeação de ruas e locais em Jerusalém Oriental, a abertura do túnel no Muro das Lamentações e muito mais. Os jordanianos prometem enviar mais papéis, né, aos americanos. Então, o que dizer, né, dessa situação? Isso vai contra o que está escrito na profecia. Né? Então, o monte do templo, tá? Vamos lá, irmãos. Hoje, eu vou dar só uma palhinha para vocês. Né? Qual é o poder religioso mais poderoso do mundo hoje? É o Vaticano, todo mundo sabe disso. Né? O líder religioso mundial é o Vaticano, é o Papa. Qual é o serviço de inteligência, de coleta de informações, de controle mais poderoso do mundo hoje? É o Vaticano. Por quê? Porque o Vaticano ele conta com os fiéis. Existem de cristãos no mundo mais de 2,1 bilhões de pessoas cristãs no mundo, ou seja, é praticamente um terço do mundo é cristão. Então, assim, a chance deles conseguirem informações para entender o comportamento, o que as pessoas pensam, como elas creem, onde elas vivem, de que forma vivem, o que gostam de comer, de ver, de vestir, é muito mais fácil e nem gastam com isso. Esse é o poder que o Vaticano tem. O Vaticano tem um poder de influência sobre essa quantidade, sobre um terço da Terra. Então eles têm um poder gigantesco, gigantesco. Porém, qual é o centro sagrado? Tá? O centro sagrado. Existe aqui, tá? Existe uma questão espiritual, tá bom? Como eu já falei para vocês, e vocês entendem muito bem, vocês são maturos, né, maduros na fé. O Jerusalém representa, ele é o centro do universo, é a casa de Deus. Deus tem uma casa e a sua casa fica em Jerusalém, tá? É uma casa física. Nós também somos a casa de Deus. E aí você fala, poxa, então Deus tem duas casas? Não. Jerusalém, Jerusalém representa o centro do universo, é o coração do mundo, assim como nós temos um coração. E é o que o Eterno pede. O Eterno pediu uma única coisa: dá-me, filho meu, tá lá em Provérbios, lembra? Provérbios 4, dá-me, filho meu, o teu coração. E onde ficava Jerusalém onde fica Jerusalém é onde ficava a Arca da Aliança, que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, representa o coração, que é onde foi guardado dentro a Torá, a primeira aliança que Deus fez com os judeus, mas é uma aliança que se estendia não só aos judeus, mas a toda a humanidade, tá? Porque o propósito de salvação para o mundo começou lá em Abraão, não em Moisés, começou em Abraão, em Abraham, Isaac, Jacó, e aí ali está a aliança, a Torá, ali está o maná, né, a providência de Deus no passado, de que ele é o provedor e cuidador de seu povo, ali está a vara de Arão, para quem ele escolheu o sacerdócio, de que o oráculo, o sacerdócio, quem iria falar com Deus, o representante de Deus na terra, seria dado oficialmente à tribo de Levi e tem que ser um levita vindo da descendência de Arão, de Aharon. Não pode ser outro. Então qualquer um que se ponha como o representante de Deus na terra, aquele que fala diretamente com Deus, isso foi dado, tá? É perpétuo, é dado a Aharon, a sua descendência, tá bom? E tá tudo dentro ali. Significa que outras pessoas não ouçam? Não é isso. É que eu estou falando que o sacerdócio no templo é dado para essa linhagem. Isso é deles porque o Deus determinou assim, está escrito e é assim. E ali é o centro religioso que representa a fé de um terço, que é os cristãos, que é o lugar mais sagrado para os cristãos é Jerusalém, né, os cristãos da mente saudável, né, tem gente que acha que não. Mas a religião mais antiga das religiões monoteístas é o judaísmo. E o judaísmo, o lugar mais sagrado para o judeu é Jerusalém, é onde esteve o templo. O templo representa o corpo humano. Ele representa também o Messias,
o Mashiach Yeshua, Jesus Cristo, assim como representa o nosso corpo. Tá bom? Veja no texto bíblico o que Pedro fala, que todos nós somos uma pedra viva, que estamos sendo construídos numa habitação eterna para Deus. Todos nós estamos sendo trabalhados para sermos uma habitação eterna para o nosso Deus, o nosso Elohim. Então veja isso. Muçulmanos no mundo, os muçulmanos também estão numa crescente gigantesca. Os muçulmanos representam aí 1,2 ou 1,3 bilhões, né, bilhão de pessoas no planeta. É muita gente, é quase outro terço da Terra. Então eu tô falando assim, tô falando de um local sagrado. Irmãos, eu tô falando de um local sagrado. Jerusalém é sagrado para quase, aproximadamente, mais de 2/3 da humanidade. Você entende que quem controlar esse local, sob a mão de quem estiver esse local, quem dominar esse local vai dominar a ordem no mundo, vai dominar a ordem religiosa, política, financeira, estratégica, etc, e etc, e etc. E agora o mundo islâmico está pedindo, nós queremos tirar isso da mão de Israel e dar para nós. E eu aviso vocês, irmãos, isso não vai acontecer nunca. Israel nunca vai abrir mão disso, tá? Isso aí não tem nem lógica, né? Nem lógica. E achar que Israel vai abrir mão do local que é sagrado. Mas vamos lá? Apocalipse 11 vai falar desse texto, né? A Bíblia fala, olha só, em Apocalipse 11 fala: Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. Isso mesmo. É sinal de que, quando o anjo do Senhor foi enviado para medir Jerusalém, lá haverão pessoas adorando em cima de onde fica o templo de Deus. Verso 2. Ele pede: Deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Continua: E darei poder às minhas 2 testemunhas, profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus da terra. É um sinal para nós. Terão pessoas adorando, haverá um templo em Jerusalém, porém não será tirado os muçulmanos dali. Haverá uma convivência entre esses povos, de alguma forma vai ser feito um acordo de paz, vai ter um templo, vai ter um culto judaico, cristão e muçulmano ali em cima, tá bom? E este templo é um sinal da aparição de outro evento para nós, que define que realmente estamos no fim. Qual é? As 2 testemunhas vão aparecer publicamente, vestidas de panos de saco, apregoando a palavra de Deus e fazendo sinais no mundo. Tá bom? Então, agora é a minha opinião. Eu acredito que o Monte do Templo, num possível futuro acordo de paz, será definido ali que Israel vai fazer um acordo com o mundo muçulmano, vai sim ser criada uma divisão, onde vai surgir um Estado palestino e um Estado totalmente judaico, né? Porém, o Monte do Templo vai ser de posse de um governo mundial que vai surgir, o novo governo mundial que vai surgir, ele vai ter a posse do Monte do Templo e eles vão definir que ali haverá uma casa de orações para todos os povos, vai ter um templo para os judeus adorarem, vai ter a mesquita, vai continuar lá e até mesmo culto para os cristãos, tá bom? Esse é o futuro da humanidade. Deixo para vocês esses textos aí, que são muito importantes, e essa matéria mostrando para vocês que o local mais sagrado do mundo está passando por um momento de mudanças importantes e que este local é o que vai definir tudo no mundo e o destino do mundo, e é para lá que nós devemos olhar. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Ele permitir vivermos. Um grande abraço a todos.